Olá, alunos, tudo bem? Professor João Vitor aqui para comentar as duas questões que caíram na nossa última prova do AB de Filosofia do Direito. E posso dizer, das questões que caíram, a gente teve aí teorias muito pertinentes para o ordenamento do campo jurídico e do direito em si. Na nona questão, como vocês estão aí, espero, né, com a prova em mãos, para fazer esse estudo, a gente teve uma questão do Neil McCulkin, né? Um autor super contemporâneo, onde tem seu livro mais famoso, né? A Retórica e o Estado do Direito, né? Onde o Neil McCulkin ele vai fazer toda uma análise teórica do processo argumentativo. Por quê? É bem visto que o McCulkin ele aborda na sua teoria que o juiz, assim que proferir sua sanção, ele deve estar baseado num poder argumentativo, até com um processo de justificativa a qual ele vai basear essa sanção. E aí ele vai colocar na questão dele, né, como a gente está vendo aqui, que nesse processo você vai ter aquilo que ele vai colocar da teoria conceitualista, a consequência dessa sanção a partir desse ato em si que ele vai colocar a partir da sanção, né? Nos itens que vamos seguir, a gente já vê que o item A, que dentro do gabarito é a resposta correta, ele vai basear o quê? Né? Ele vai colocar aqui, a dificuldade está na extensão das consequências que o juiz deve conferir nas bases sobre as quais devem ser avaliadas. Olha que interessante, por que essa resposta está correta? Vamos avaliar ela? Ele está colocando o seguinte, gente, que o juiz, após proferir a sua sanção, ele tem que estar baseado o quê? No processo avaliativo interpretativo hermenêutico a qual essa sanção deve ser proferida. E é literalmente aquilo que a gente falou no início, alunos. Nada que o juiz ou o jurista ele provocar em termos de sanção pode ser baseado apenas no processo do senso comum ou do processo do achismo da sua própria trajetória individual. Ele vai ter que exercer esse poder argumentativo para justamente comprovar a motivação de exercer tal sanção. Olha que fantástico, isso remete muito à teoria do McCulkin, porque ele volta a alguns preceitos, inclusive do preceito da dialética, do processo argumentativo, onde coloca que a busca da verdade, ela não é uma busca no fim total. Ele está a dizer que dentro desse processo da busca por essa verdade, você vai ter que utilizar diversos elementos para justamente atingi-la. No item B, que é equivocado, por quê, né? Ele vai dizer que o quê? É difícil fazer uma análise isenta, pois as convicções religiosas de um juiz fazem projetar as consequências. Gente, muito cuidado. Por que esse item está equivocado? Pelo fato do que, apesar do juiz em si, ele não é uma tábua rasa, ele tem elementos dentro da sua própria trajetória que sim vão interferir ele, mas ele, no ato do juiz ali, do ato do julgar o processo e exercer a sanção, apesar de não ser a tábua rasa, ele tem que o quê? Fazer o processo hermenêutico avaliativo, que isso não tem a ver com seus próprios processos de ideias formativas, mas sim analisar o objeto que está sendo justamente reflexido e interpretado naquele momento para ser aplicado posteriormente à sanção em si. O item C, por que está equivocado? Ele coloca o quê? É preciso decidir com base nos textos legais e é impossível fazer juízos consequencialistas a partir daquilo que dizem as normas jurídicas. É justamente o contrário, né? O McCulkin ele vai colocar que justamente essa consequência da sanção é literalmente o elemento a qual o juiz tem que se espelhar para justamente proferir futuramente essa sanção, a partir das consequências que serão geradas a partir que ela será feita tal sanção efetuada pelo juiz, né? E o item D, o juízo consequencialista se adequa ao sistema de direito normando-germânico, mas não ao sistema do direito consequenciário. Portanto, é muito difícil torná-lo um padrão universal. É justamente o contrário, porque o que acontece? Na teoria do McCulkin, o que ele coloca? Que é justamente a vontade de tornar essas normas universais que vai ser baseada para que a consequência a partir da sanção efetuada, ela possa ser analisada e proferida de acordo com cada objeto ou cada indivíduo que está a ser julgado. Tá certo? Então a nossa resposta correta seria o item A, justamente exaltando, né, a dificuldade, né, das consequências a partir que o juiz ele sempre tem que analisar, né, as bases, né, reflexivas que vão ocasionar as consequências futuras de tal sanção. Tá certo, gente? Mas eu acho que o mais importante é a gente revisitar
o Newman Cochrane porque é um teórico muito contemporâneo e fiquei até um pouco surpreso porque ele é muito atual, mas não menos importante, muito pelo contrário. Ele acaba invocando teorias do processo hermenêutico que outrora abordados pelos nossos filósofos do direito clássicos. E a questão 10, eu acho que é quase uma figurinha carimbada dos exames do AB, né? Norberto Bobbio, que é justamente um autor também contemporâneo, né? Um pensador contemporâneo, mas talvez faça a teoria, uma das teorias mais poderosas para dentro da reflexão da filosofia do direito. Justamente porque ele vai fazer na obra dele a teoria da norma jurídica, ele vai começar a fazer a análise do como a gente poderia proceder nessa análise do que seria a norma dentro da sociedade, né? O Bobbio ele vai dividir, né, essa norma em 3 caracteres, né, 3 elementos essenciais para a gente definir, que ele vai colocar, né, a justiça, a validade e a eficácia. Importante colocar, né, que aí vamos, para a gente já abordar os itens, mas esteja muito claro para vocês. Para o Bobbio, gente, ele vai dividir inclusive as áreas da atuação de cada um desses elementos. Por quê? Quando ele vai falar sobre a justiça, gente, ele vai dizer que a justiça é literalmente um campo que vai ser analisado pela filosofia do direito. Por quê? Porque para o Bobbio, a justiça ela não vai ter um conceito homogêneo perante as teorias. Ela vai ser literalmente um elemento super subjetivo. E você vai encontrar diversas interpretações de acordo com o processo teórico. Por isso que ele diz que a filosofia do direito vai ser o campo mais propício para a gente conseguir analisar justamente o que seria a justiça. E aí dentro desse processo você vai ter a eficácia. Para ele, o Bobbio, dentro da eficácia, o campo que mais vai se adequar a seu estudo, a identificar qual a norma que é eficaz, vai ser literalmente a sociologia jurídica. Por quê? Ele diz que esse processo da eficácia é justamente a atuação frente ao processo do indivíduo e da sociedade. E para ele, a sociologia jurídica, a antropologia jurídica, seriam os campos ideais para o seu estudo. Já a validade, teoricamente para o Bobbio, seria literalmente o estudo do campo da teoria do direito, porque aí a gente vai entender como é que essa norma ela vai ser válida. Dentro da questão, a gente vê que o item A ele vai estar equivocado porque ele coloca o quê? Relaciona-se, porque na pergunta, né, ele está dizendo aqui, com relação aos critérios de eficácia da obra referente, que é a teoria da norma jurídica, assinale a alternativa correta referente à questão da eficácia, né? Ele coloca aqui no item A, relaciona-se ao problema da interdependência necessária entre os critérios. Já aí a gente vê que é equivocado. Por quê? Para o Bobbio, não necessariamente esses elementos eles vão ser interdependentes. Muito pelo contrário, eles vão ser analisados de formas particulares na grande maioria das vezes. Até porque seu campo de interpretação vai ser diferente, como a gente já bem falou. O item B diz respeito ao problema de uma norma ser ou não seguida pelas pessoas e a quem é dirigida, no caso da violação a ser imposta por via coercitiva pela autoridade. Olha que fantástico, gente. Como a pergunta está sendo referente ao elemento da eficiência, o que a gente acabou de falar? Que o Bobbio falava que a eficiência é um campo a ser analisado pela sociologia e antropologia jurídica. Olha um macete super aí que você tem que se lembrar. Coercitividade, sociedade sobre o indivíduo, sociologia do direito pura. E aí o que ele coloca? Que justamente quando a gente estuda a eficácia, a lei ela tem que atuar sobre o indivíduo, sobre a sociedade. Então esse item, o B, ele estaria correto, porque a eficácia ou eficiência, ela vai ter a ver justamente com esses preceitos coercitivos sobre o indivíduo e sobre a sociedade. E é isso propriamente que a gente vai ter. Por exemplo, um exemplo notório disso, a lei é a lei seca. No momento que a lei seca ela inibe ou diminui o número de acidentes dentro do trânsito, o que ela coloca? Que é uma lei eficiente, porque a consequência que ela faz referente à existência dessa lei, coloca ela como eficiente, porque o quê? Eu diminuo o número de acidentes no trânsito, advento justamente do consumo de álcool na direção, correto? E aí o item C, por que ele está equivocado? Ele coloca o quê? Trata-se do problema de correspondência ou não da norma aos valores últimos ou finais que inspiram um determinado ordenamento jurídico, expresso pelo legislador de maneira mais ou menos explícita.
Na verdade, não, né? Isso daí ele vai colocar um pouco da validade, mas o que acontece? Está equivocado, porque quando ele fala do processo da eficiência, não é referente à validade. Ele diz, inclusive, que a validade, ela tem a ver com o quê? Para você entender a norma colocada, ela tem a ver com quem está fazendo essa norma. Se essa pessoa, se essa persona, ela está literalmente adequada, é uma pessoa adequada para o estabelecimento dessa norma em si. Isso tem a ver com o processo da validade da norma. E o entender refere-se ao problema de existência da regra enquanto tal e se resolve como um juízo de fato, isto é, trata-se de constatar se uma regra assim determinada permanece ou não a um ordenamento jurídico. Não tem a ver com aquilo que ele está colocando sobre o processo da eficiência, né? Isso ele está colocando no sentido do quê? Que ele vai falar sobre a explanação sobre os juízos, né? Que não tem a ver com o processo da eficiência. Até porque, assim como a gente bem declamou aqui no começo da questão, o processo do juízo, da justiça, etc., ele vai ser sobre um ordenamento de um campo. Então, gente, dentro da nossa questão 10, a gente vai ter o Norberto Bobbio, o item correto, o B, referendo justamente sobre o processo coercitivo, né? Que a eficiência e a eficácia da norma vai exercer sobre o indivíduo ou sobre a sociedade. Vale lembrar, gente, Norberto Bobbio talvez seja um dos autores da filosofia do direito / sociologia jurídica, também que ele aborda também o processo da sociologia jurídica, mais fantásticos e mais atuais. Haja vista que a gente tem a sua materialização interpretativa no próprio ordenamento das nossas normas atuais, colocando justamente esse poder dessa tríade interpretativa de campos distintos, mas ao mesmo tempo pertencentes ao campo do direito. Bem, gente, esses foram comentários sobre as nossas duas questões da filosofia do direito. Espero que tenham gostado. Mais dúvidas, podem me procurar ou explanar para a gente refletir coletivamente. Até mais, pessoal!